Oi! Uma amiga, cujo nome eu não vou revelar, mas foi a Fernanda, contou para mim esses dias que ela foi ao cinema com uma amiga dela e, como elas não tinham nenhum filme em mente, escolheram assistir a um filme lá só porque tinha o Tom Hanks e a Scarlett Johansson no elenco. Pois bem, ela veio uma pequena viagem de metrô inteira me contando sua frustração. Que o filme não tinha pé nem cabeça, quando parecia que ele ia, na verdade ele estava era voltando, e no final não se chegou a lugar nenhum. Dei muita risada, achei tudo muito engraçado e fiquei curiosíssima para saber que filme seria aquele. Googlei as características do filme e descobri que se tratava de Asteroid City, o mais novo filme de Wes Anderson, um diretor bem conhecido justamente por suas construções narrativas muito peculiares. E pelas descrições da minha amiga, nesse novo filme, o Wes Anderson não fez questão de colocar nenhum freio nessa sua particularidade. Imagino que o filme nem seja tão ruim, porque aquele monte dos já conhecidos tons pastel sempre ficam lindos na tela. Porém, é o tipo de obra que conseguimos aproveitar melhor quando estamos previamente preparados, sabendo que vamos enfrentar um pequeno labirinto cognitivo. A aventura da minha amiga com o filme do Wes Anderson fez eu me lembrar de diversas excelentes obras literárias com narrativas bem inovadoras, cuja estrutura é parte muito expressiva do significante da obra, e essa estrutura vai ela mesma nos conduzindo aos significados por caminhos diferentes daqueles aos quais estamos habituados. Lembrei de O Som e a Fúria, de Faulkner, lembrei de As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, lembrei de A Visita Cruel do Tempo, da Jennifer Egan, e aí, nesse ponto, eu me lembrei de que foi o Sr. Otso, o amigo Alexandre Sugamosto, quem me recomendou o livro da Jennifer Egan, e lembrei que ele mesmo, o Alexandre, também escreveu um livro com uma narrativa modernista interessantíssima. Cárcere. Daí é claro que eu fui lá incomodá-lo para perguntar se podia fazer videozinho falando do livro. Ele permitiu e cá estou. Cárcere, nas palavras do próprio senhor Alexandre Sugamosto, é uma novela em forma de diálogo teatral concebida para leitura e não necessariamente para ser representada no palco. E essa era a informação que me faltava para eu ter coragem de dizer uma das coisas que eu vou dizer sobre este livro aqui. Eu tenho as duas edições, tenho esta aqui que saiu pela Simonsen em 2017, esta aqui eu adquiri direto com o autor, então eu tenho até dedicatória. E eu tenho também a nova edição que saiu este ano, 2023, pela Sator. Essa eu comprei na Amazon, então tem na Amazon, fica a dica. Nesta edição aqui, o prefácio foi escrito pelo professor Dr. Bruno Grip e é um prefácio muito bom. Tão bom que eu recomendo fortemente que, caso você tenha acesso a esta edição, só leia o prefácio após a leitura da obra em si. Nesta outra edição tem uma apresentação de Rodrigo Duarte Garcia, que é um autor que eu ainda não conheço, mas que faz uma apresentação muito boa e minha recomendação continua a mesma. Leia somente após a leitura da obra. Fica melhor assim, confia. Eu digo isso porque, especialmente com Cárcere, há uma trilha de descobertas muito interessante que talvez seja melhor percorrer primeiramente sozinho e depois, aí sim, ver essas descobertas validadas pelos especialistas no assunto. Trata-se de um pequeno livro muito engenhoso. Em pouco mais de 90 páginas estão condensadas referências ao teatro, cinema, filosofia, literatura, esoterismo, um monte de informações que são muito prazerosas de ir identificando. Mas acalme-se, não significa que seja necessário ser versado em tudo que é arte e conhecimento para apreciar Cárcere. Qualquer leitor atento e curioso já reconhece muito do que é sugerido e já consegue se divertir e se assombrar também com a obra, porque, sim, é uma obra bastante divertida, mas muito assombrosa ao mesmo tempo. São duas partes.
cada uma dividida em 2 atos, e em todas as 3 leituras que eu fiz, eu me assustei muito com o final de cada uma das partes. Eu vou tentar não falar muito para não correr o risco de estragar demais algumas surpresas, mas tem aí umas coisinhas que eu quero comentar. Começando pelos nomes dos personagens principais, Eulália e Reinaldo. Reinaldo nos remete a alguém que tem sobre si o poder de governo, e Eulália nos remete à eloquência, ao belo discurso. Daí que esses nomes já nos indicam que Eulália e Reinaldo não serão pessoas, mas símbolos. Símbolos que já começam nos dizendo muitas coisas. Esses nomes carregam o sentido cômico e irônico que se estende ao longo de toda a peça. E, de fato, na primeira parte, por exemplo, Reinaldo e Eulália são um rei e sua mulher presos num palco de teatro. Reinaldo se apresenta confuso e em farrapos. Já Eulália não. Eulália está muito bem vestida e cheia de convicções. Mas as coisas já começam a ficar engraçadas aí, porque conforme a peça avança, a gente percebe que, quando se trata de manifestar na realidade suas ideias e convicções, Eulália, apesar de todos os trejeitos de uma empoderada, está tão confusa e impotente quanto o esfarrapado do Reinaldo. E não importa quantas pílulas vermelhas ela tome das mãos de Fidel, seu criado, eles continuam presos em um palco e Eulália, bem vestida, eloquente e medicada, continua sem saber como sair, tanto quanto Reinaldo. Isso alfineta com força o masculino contemporâneo, que se apresenta empobrecido e muito confuso, mas alfineta com não menos vigor esse feminino cujo empoderamento, infelizmente, na maior parte das vezes é apenas aparente e estético. Existem mulheres individualmente empoderadas, como sempre houve ao longo da história, mas ainda não existe um empoderamento feminino socialmente amplo e consolidado. E Eulália é uma representante perfeita dessa farsa. Pela pílula vermelha da Eulália, já deu para perceber que Cárcere tem muitas referências pop. Além do filme Matrix, tem também umas referências muito engraçadas ao musical Jesus Christ Superstar, por exemplo. Mas a referência que mais me faz pensar é o seriado Westworld. Eu não sei até que ponto essa referência foi intencional, mas de qualquer forma ela é entregue a nós através da esquizofrenia de um dos personagens da peça, o Corifeu. O Westworld é um seriado que conta a história de um parque de diversões temático, de faroeste no caso, no qual pessoas muito ricas podem fazer o que quiserem com androides dotados de consciência artificial. Esses androides, para que tivessem alguma capacidade de improvisação, foram programados para acreditarem que são pessoas reais vivenciando uma existência real. Contudo, também foram programados para sofrerem passivamente qualquer tipo de afronta que fosse imposta a eles pelos visitantes do parque. Em algum momento, diante de tanto abuso e da própria passividade, uma dessas consciências artificiais começa a entrar em conflito e a questionar aquela realidade. Da mesma forma, em Cárcere, os protagonistas a todo momento também questionam seus destinos e a solidez da realidade na qual estão inseridos. Os frequentadores de Westworld, na condição de subdemiurgos quase onipotentes, podem submeter os androides a qualquer coisa. O autor da realidade desta peça, obviamente, também pode submeter seus personagens a qualquer coisa. Para nosso alívio, até onde foi descrito, os personagens em Cárcere foram poupados de serem expostos a injúrias imediatamente aflitivas como aquelas que ocorrem com os androides em Westworld. Aqui, diferentemente, os personagens foram posicionados numa prisão medíocre, na qual não há grandes degradações, mas também não há grandes sublimidades e alegrias. É um ótimo retrato da condição da maioria de nós. Eu creio que a maioria de nós experimenta essa angústia da impotência, a angústia de estarmos diante de um poder externo que moldou previamente nossas condições existenciais e que são condições que apresentam, sim, muitas limitações que fazem com que nos sintamos prisioneiros de algo que nós não entendemos nem um pouco. Um pequeno respiro para essa condição
paradoxalmente, pode ser encontrado nas reflexões de Recordações da Casa dos Mortos, aquela obra na qual Dostoiévski relata suas experiências como prisioneiro na Sibéria. E um ponto interessante que ele destaca é que a ausência de livre-arbítrio imposta por uma situação de prisão também implica em ausência de responsabilidade, porque se não escolhemos cada detalhe do modo como vivemos, também não podemos ser responsabilizados por cada detalhe do que acontece conosco. E agora eu vou dizer aquilo que eu estava com receio de dizer, mas que as explicações que me foram dadas diretamente pelo autor Alexandre Sogamosto encorajam-me a dizer. Eu fiquei encantadíssima com a estrutura narrativa dessa obra. Essa escolha por formas modernistas é sempre um risco muito grande. É uma tecnologia literária cujo uso pode fazer um resultado belíssimo ou um resultado desastroso, e isso acontece sem muitos exemplos de meio termo. No caso dessa obra, sendo uma dramaturgia que, dentre outras virtudes, também pode ser considerada um tributo à história do teatro, a escolha por essa estrutura narrativa foi muito acertada. Genial, eu diria, porque, nesse aspecto, como uma obra literária que homenageia o teatro, a estrutura narrativa torna-se o próprio Deus ex machina, que permite o desenvolvimento e o manejo do enredo em qualquer direção, sem prejuízo dos desfechos que poderiam advir. E deixa eu fazer os comentários finais aqui em off, vocês finjam que eu não disse nada disso que eu direi. Apesar dessa primeira edição ter sido lançada em 2017, por algum motivo que eu não me lembro agora, eu só a adquiri em 2019. O que foi bem curioso, porque foi difícil ter lido Carcere em 2019 e não pensar em Predictive Programming, aquela teoria queridíssima dos partidários das conspirações. De acordo com a ideia de Predictive Programming, o governo ou lideranças ocultas mundiais utilizariam a ficção em livros e filmes como uma ferramenta de controle mental em massa. Funcionaria da seguinte forma: para tornar a população mais receptiva a eventos previamente planejados, essas lideranças estimulariam produções artísticas ficcionais com determinadas temáticas para que, quando sistemas surgissem como acontecimentos reais, as pessoas já estivessem habituadas a eles previamente através da arte. Eu li essa obra pela primeira vez em 2019. A obra chama-se Cárcere e trata de confinamentos impostos. Logo em seguida, estivemos diante de um grave problema de saúde pública que impôs a todos muitas restrições ao direito de ir e vir. Seria meu amigo Sr. Otso um mago literário a serviço dos reis do mundo, trabalhando em Predictive Programming? Aqui na peça tem um personagem chamado Messias. E esse Messias é um pedreiro que está ali para construir um muro, que é algo totalmente oposto a rasgar um véu. O que faz muito sentido porque tem um ponto no qual a Eulália ensina a Reinaldo que o profeta do teatro não é o Messias, e sim Dionísio. Enfim, eu li naquela rede social de livros, Goodreads, algumas críticas bem enfurecidas sobre Cárcere, chamando o livro de amostra de pseudo-intelectualidade, difamando o autor, etc, etc. E isso me fez pensar naquela frase famosa do Djavan, que é mais ou menos assim: os críticos punem a nós pela sua própria ignorância. E nesse caso é verdade, porque uma leitura honesta de Cárcere revela que o livro é bom. É estranho, mas muito bom.